Boa noite, amada igreja do Senhor Jesus. Saúde a igreja com a paz de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis. A nossa palavra hoje vai falar sobre um ladrão. Ladrão. Hoje Deus tem colocado isso no meu coração, de estar conhecendo um pouco mais sobre o ladrão que assola nossas famílias, assola nossa casa, perturba a nossa vida, tira a nossa paz, rouba a nossa vontade de viver, rouba a nossa alegria de servir ao Senhor, rouba a nossa vontade de ser, de estar, tira tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós temos de mais valor na nossa vida. Essa é a função do ladrão. E eu listei aqui algumas características de ladrão. Um ladrão, ele é o quê, amados? Me ajuda aí, ele é mentiroso. Característica de um ladrão ele é frio. Um ladrão é calculista, ele é dissimulado, ele é cruel, ele é sem piedade, covarde, oportunista. Alguém tem mais uma ideia aí? Fala aí, me ajuda aí, gente. Uma característica de um ladrão? Astuto, mentiroso, falso, trapaceiro, só qualidade ruim, né? Covarde, mercenário, e aí se vai, né? Então essas são as características de um ladrão. Um ladrão, na realidade, então nós podemos falar que um ladrão é uma cópia fiel do diabo. O diabo não é tudo isso aí que nós falamos? Então o ladrão é a cópia fiel do diabo. E o diabo, ele deseja que você seja escravo dele. O diabo, a função do diabo é escravizar as pessoas, é colocar você debaixo do jugo dele ali, né? Você ali acorrentado. Essa é a função do diabo. Então vamos lá agora para nós ler o nosso texto. 2 Reis 4:1 diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Uma situação constrangedora para essa mulher, né? A mulher tinha apenas 2 filhos, e o marido morreu, e o credor estava à porta para levar os filhos para compensar a dívida. Imagine então, amados, o que aquela mulher estava sentindo, qual era o sentimento daquela mulher, o que ela estava vivendo nesse momento. Acredito eu que ela devia estar, naquele momento, sentindo um aperto muito grande no coração, um aperto, uma angústia, sentimento de desespero, sentindo desvalorizada, humilhada, constrangida, envergonhada, sem saber o que fazer, desesperada. Veja bem, ela estava na pior, o marido morre, e aí então, a única coisa que lhe restava eram 2 filhos, e o credor estava na porta para levá-los, né? Você já passou por alguma situação dessa, amado? Você já se sentiu constrangido, humilhado, envergonhado, sem saber o que fazer? Você já sentiu assim um aperto no coração por uma situação que você não conseguiu resolver? Por um problema que você está passando dentro da sua família, com o seu pai, com a sua filha, com o seu filho, com o seu irmão? Você já passou por um problema em que você se viu desesperado, sem nenhuma luz naquele momento para poder tentar resolver essa situação? O pior lugar para se passar por isso é aonde? É dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria casa é o pior lugar para se passar por esses sentimentos que nós falamos aqui agora. O diabo sabe muito bem disso. Tanto que ele sabe onde investir para que você desista e nunca acredite que Deus possa transformar a sua vida e nem a sua casa. Então, o diabo, ele vai trabalhar exatamente
no lugar onde nós nunca vamos imaginar que vamos passar por determinadas situações, que é dentro do nosso lar. Licença aqui um pouquinho. Então, deixa eu ficar mais de frente para vocês aqui, eu gosto de ficar mais de frente. Então, amados, esse é o local, é a zona de trabalho do diabo. É dentro das nossas casas, nas nossas famílias. A família, ela é um projeto de Deus, ela nasceu no coração de Deus, e o diabo quer de todas as formas acabar com esse plano de Deus. Porque uma família forte, uma família restaurada, significa uma igreja forte, uma igreja restaurada. O diabo, ele é responsável para que você e eu nunca desfrutemos de uma família restaurada. Ele é responsável de roubar a nossa paz e a nossa alegria de viver em família. Vamos ver então algumas áreas que nós podemos identificar dentro desse texto que nós lemos. Nós vamos listar 3. Primeiro, são as dívidas. No versículo 7 desse texto que nós lemos, podemos encontrar uma arma poderosa que o diabo usa para destruir famílias, que é o quê? Os problemas econômicos. Quando se tem problemas econômicos, desestabiliza o relacionamento familiar. E aí o inimigo, ele tem uma ação direta naquela área. A economia do lar é um problema seríssimo. Mas nós vamos ver outra. O credor também. O credor, no primeiro versículo, ele fala do credor. E para nós aqui, nós vamos colocar o credor como uma figura do diabo. O diabo não vem para nos aprisionar, para nos acorrentar, para tirar toda a nossa liberdade. Então, a figura do credor aqui vai ser a figura do diabo. E o terceiro é a morte. Ainda que no primeiro versículo que a gente leu também, nós identificamos aqui morte física, espiritual e uma morte conjugal. Nós podemos ver no versículo 1, começando pelo versículo 1, que um homem morreu, e esse homem temia o Senhor, e restou uma viúva e 2 filhos que já seriam escravos. O inimigo, ele age exatamente no ponto que a gente pensa que está tudo bem. Onde a gente pensa que está tudo estabilizado, estamos vivendo bem, não temos problemas, cada um está vivendo a sua vida tranquilo dentro da sua casa. Mas nós vamos falar um pouco mais a fundo sobre isso, nós vamos mais para frente. Então vamos ver aqui como vencer o ladrão da paz, da alegria e da comunhão. Um ladrão. É isso que o diabo é. Um ladrão. 2 Reis 1:7, vamos ler lá? Primeiro, viver sem esquecer que a morte é uma possibilidade real. Está lá no versículo 1, não é isso? Ele fala o quê? No versículo 1. Os discípulos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Então nós temos que viver conscientes de que a morte, ela é uma possibilidade real na vida de todos nós e em toda a família. E todos nós vamos passar por ela. Nós não podemos viver sem saber, sem acreditar nisso, sem querer acreditar nessa possibilidade. Por mais que ela seja dolorida e desconfortável, ela é real. Ela é real. E a gente pode perceber que essa família, ela não estava esperando essa morte. Ela não contava com essa tragédia. Outra coisa, investindo hoje para se ter segurança amanhã. No versículo 2, ele fala assim, Eliseu perguntou, o que hei de te fazer? Dize-me o que tens em casa. E a mulher respondeu o quê? Eu não tenho nada. Não tenho nada. Então, veja bem, as finanças já estavam afundadas. Ela não tinha nada para provimento, não tinha coisa alguma para poder se manter. Né? O inimigo, na realidade, já estava trabalhando naquela área. No 3 diz assim, operando com Deus no milagre. No versículo 3, o profeta diz, vai. Não fica aí parado não, vai, levanta, faz alguma coisa. Sabe, para a gente ter uma administração de economia na nossa casa e vencer essa batalha nossa, que são as dívidas, a gente tem que aprender a lidar com a administração
de casa, da administração do lar, de uma economia dentro do lar. E a gente também tem que se levantar para isso e lutar. Muitas pessoas estão afundadas nas dívidas e só se lamentam, mas não se levantam para enfrentar o problema. Tadinho de mim, eu estou afundado nas dívidas, eu não vou conseguir vencer isso. O leão vai me engolir e eu vou ficar na miséria. É o que vai acontecer. Tem pessoas, amados, que não conseguem de forma nenhuma sair das dívidas. Mas é porque precisa se levantar. O profeta disse à mulher, vai, levanta, faz alguma coisa. Não fica aí parado, não. 4, colocando em ordem a economia doméstica. No versículo 4, ele diz assim, põe a parte a que estiver cheia. Não é isso? Nós temos que colocar em ordem a nossa casa, a economia da nossa casa. Eu estava estudando sobre isso, sobre essa questão do azeite lá, né, da panela cheia, e foi colocado à parte, imaginando quantas pessoas, quantas famílias abrem uma Coca-Cola ali, e aí quando você toma ela na hora ali, quando ela sobra o restinho ali, você já joga fora, já não quer mais saber daquele restinho, já quer uma Coca-Cola mais nova. Então, assim, às vezes a gente está passando por uma necessidade tão grande e a gente não repara essas coisas. Sabe, a gente joga coisas fora, a gente pega ali tudo que tem, que não é agradável aos nossos olhos, a gente já vai encostando, o resto, vamos jogando fora. O celular deu um problema, a gente já joga fora e já compra outro. Televisão deu um problema, a gente não conserta mais televisão, a gente joga fora e compra outra. A gente não tenta, de forma nenhuma, administrar isso. É trazer uma maneira de trazer um conserto para as coisas e uma economia. A gente não está pensando muito nisso hoje. E essa é uma área onde a gente acaba se enrolando e é uma área poderosa para o inimigo agir e destruir a nossa casa, destruir famílias. 5, ele diz assim, não jogue fora o que sobrou do milagre. Nós não podemos jogar fora de forma nenhuma o que sobrou do milagre. Jesus nos dá uma tremenda aula de como fazer isso. Uma tremenda aula. Diz assim, está aí um rapaz, isso André falando, né? Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. A gente não pode, de maneira nenhuma, vou usar uma palavra aqui, mas de maneira nenhuma vacilar nessa área da economia e das finanças no lar. Porque quando nós vacilamos, nós damos lugar. E o ladrão vai entrar na sua casa e vai destruir a sua família. Outra coisa é a receita para mandar o credor embora. Nós vamos ver aqui que é o diabo. Equilíbrio e vigilância. Todos nós estamos sujeitos a momentos de crise. Jesus nos fala sobre como se portar diante das crises da vida. Vamos ver? Vamos lá em Mateus 7. Mateus 7, a partir do 24. Amém? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, amados,
todos nós passamos por momentos de crise na nossa vida. Todos nós temos crise. Nós estamos sujeitos a essas crises. Mas Jesus nos dá uma direção quanto a isso. E todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, você ouve a palavra de Deus e você pratica o que está nesse livro, não só ouve, mas pratica, você será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus, amado. Sabe? Você será um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porém, aqueles que não, todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, é comparado a um homem que fez a sua casa na areia. E no primeiro vento que vier, na primeira tempestade que vier, essa casa vai abaixo, essa casa ela não está estabilizada, ela não tem a palavra de Deus como fonte, ela não tem a base que é a palavra de Deus. A nossa família precisa viver dentro dessa base. Essa é a base para a família, a palavra de Deus, amado. Aqui nós encontramos direção para educar os nossos filhos, aqui nós encontramos uma direção para tratar um relacionamento, para a economia do lar, para a gente orar, para a gente, até como a gente orar, a Bíblia nos ensina tudo. Essa é a base. Cuidado então, amado, porque o diabo, ele é oportunista, sabe? Na primeira oportunidade que ele achar para poder agir na sua família, para destruir a sua família, para destruir a sua casa, para destruir os seus filhos e a você mesmo, ele não vai perdoar, ele vai tomar aquela oportunidade e vai agir. Vamos em 1 Pedro 5,8. Todo ladrão é oportunista, não é? Quando ele tem uma oportunidade, ele entra na sua casa, te rouba algo de valor seu e leva na maior cara de pau. O diabo não é diferente, amado. O diabo age dessa forma. Em 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que runge, procurando alguém para devorar. Agora você imagina aí um leão. Como é que o leão faz? Né? Ele está ali caçando e ele fica ali na dele, né? Na moita. Apareceu a presa dele ali, né? Ele vai dar um salto só e ele já pega ali aquele animal e com uma patada apenas, ele já derruba aquele animal ali. Eu vi um estudo que falava sobre o leão, que a unha do leão, ele num corte só parece que dá 10 centímetros de profundidade. Agora, olha só, 10 centímetros é mais ou menos isso aqui, né? 10 centímetros em uma unha do leão. Então, a derrubar mesmo. E apenas em uma patada só ele já derruba, já desmancha. Sabe? O diabo é exatamente desse jeito que ele age. Quando a gente está distraído, quando a gente está só, né? Então, é engraçado, né? Tem um monte de crente que viu, aleluia, está tudo bem, tudo tranquilo. Eu vou à igreja no domingo, eu compareço na célula, eu faço a minha oração na hora de dormir, e está tudo bem, está tudo bem. Sabe, amados, mas a gente tem que se aprofundar ainda mais. Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, para que a gente possa também saber como lidar nas situações do dia a dia. Nós precisamos aprender essas coisas. Olha, diga não às propostas desse credor. Creia no milagre de Deus. Não abra o seu coração para qualquer pessoa. Sabe, amado, às vezes você está passando por um problema relacional dentro da sua casa com a sua família. E você não consegue ver saída naquilo ali. Você está passando por um problema onde você está vendo o diabo destruindo a sua família. O leão está lá dando patada a rodo, batendo em todo mundo, derrubando todo mundo. E você está lendo a palavra, você está buscando, você está orando, mas você ainda não conseguiu reagir contra aquela situação. E o ladrão está entrando.
Então, uma das formas da gente buscar também é buscar a nossa liderança. Quando a gente busca a liderança por um problema que você não está dando conta, isso não é vergonhoso, isso é edificante. Ou até mesmo uma palavra, uma direção. Tem filhos, tem jovens, que os pais são fervorosos na igreja. Os pais são homens e mulheres de Deus. E estão ali fazendo a obra, e estão ali ministrando a palavra, e estão ali louvando, e estão ali, sabe, jejuando. E o filho está virando, sei lá, um drogado debaixo do nariz dele e ele não está sabendo. O filho está virando homossexual debaixo do nariz dos pais e os pais não conseguem enxergar. Eles não estão vendo isso. Filhas, mulheres estão abandonando o relacionamento com meninos, com homens e buscando o lesbianismo, né? Buscando outras formas de vida. Os nossos filhos estão sendo destruídos debaixo do nosso nariz. Do nosso não, que nós buscamos a Deus e o Senhor e o diabo não tem poder sobre a vida daqueles que buscam a Deus. Quem crê nisso, diga amém aí. Amém, amados? Na minha família e na sua família o diabo não tem essa autoridade, porque nós repreendemos ele em nome de Jesus. Quantos concordam comigo aí? Digam amém bem forte aí. Amém, glória a Deus. O diabo não tem esse poder sobre a nossa família. Muitas coisas estão acontecendo debaixo do lar cristão. Adultério, amado. Adultério. Às vezes as pessoas não estão sabendo, estão muito cheias, sabe? Está tudo muito bem, está tudo muito bom. Nós não precisamos fazer mais nada. Já está bom. E não é assim, amados. Na realidade, nós precisamos estar sempre sóbrios e vigilantes. É isso que a palavra de Deus nos fala. Nós não podemos fechar os olhos, nós não podemos descansar. Nós temos que estar sempre conversando com nossos filhos, sempre conversando com a nossa esposa, com o nosso marido, falando da palavra de Deus. Não, olha, você precisa de ajuda, o que você está precisando? Muitas vezes os nossos filhos, eles buscam aconselhamento com os amigos do colégio, com as pessoas fora do nosso lar. Por quê? Porque eles não têm a liberdade, um coração aberto para conversar conosco em determinadas coisas. Mas dentro de casa eles são verdadeiros canelinhas de fogo. Liga o som lá e pula e grita e louva. E os pais acham que está tudo bem. E nós achamos que está tudo bem, está tudo tranquilo. E o ladrão está nos roubando a nossa paz e a gente nem está percebendo. Nesse texto que nós lemos, fala também de morte. A morte espiritual, uma morte física e uma morte conjugal. A morte nos traz separação, saudade, lágrimas, tristeza, e aí se vai. E aí se vai. Então, só quem já passou por uma perca é que sabe disso. Agora, nós podemos também identificar os mortos espirituais dentro da nossa congregação. Dentro da igreja existe morto espiritual. Vamos abrir em Lucas 7, 12. Em Lucas 7, 12, diz assim, até o 16, tá? Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se e quando estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Agora você imagina, tá a mulher passando, uma viúva, aquele cortejo todo, um monte de gente atrás, caminhando, e o povo levando o caixão ali, né? E uma viúva chorando, uma mulher chorando. Jesus viu aquela cena, tocou no caixão e falou, moça, não chora não.
Não chora não, que um milagre de Deus pode acontecer na sua vida. E ele fala para aquele morto ali, levanta-te, põe de pé e bora. E o morto se levantou. Agora o que a gente pode ver é que Jesus, ele é único e suficiente para nos levantar de qualquer morte que você possa estar hoje. Em qualquer situação de morte, seja ela espiritual, relacional, material, física, econômica. Por que não? Eu acredito que Jesus possa ressuscitar mortos. Como faz? E a gente já viu isso, já temos testemunho de pessoas mortas no hospital e que oraram e essa pessoa ressuscitou. Mas isso é propósito de Deus, não foi isso que foi dito? A palavra de Deus fala que um propósito de Deus há em todas as coisas. Então, o morto, fazendo uma analogia aqui conosco, o que é uma pessoa morta? Um morto, ele não tem ação própria. Morto é morto, está morto. Ele não tem o que fazer. Morto não reage às lágrimas, seja de quem for. Então não adianta chorar, não adianta fazer, não adianta espernear. O morto, ele não vai reagir a isso. Você pode chorar pela pessoa aqui, sabe, a celebração inteira. Olha, eu preciso que essa pessoa se levante, que sirva a Jesus e que esteja no caminho de Jesus. Talvez você possa estar passando isso com alguém próximo de você, orando, buscando. Mas essa pessoa, ela está morta espiritualmente. Ela está morta. Então, nós temos que orar, temos que buscar, temos que ler a palavra, temos que trazer essa pessoa para o convívio e temos também que buscar direção também. Aconselhamento, para que a gente possa saber como agir, porque muitas das vezes a gente não sabe nem agir com essa pessoa. Às vezes a gente pensa que está fazendo certo, mas ainda estamos fazendo errado. Olha, morto precisa ser enterrado ou ressuscitado. Das duas, uma. Ou você enterra ou ressuscita. E no nosso meio nós optamos por ressuscitar. Nós não desistimos de ninguém de maneira nenhuma. Nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, jamais iremos desistir de ninguém que o Senhor nos confiou. Principalmente os da nossa casa, os nossos filhos. Principalmente os nossos parentes, as pessoas que estão mais próximas de nós. Nós temos que orar por essas pessoas. Jamais vamos desistir dessas pessoas. Vamos para João 11, 39, 45. Do 39 a 45, João 11. Eu estou quase acabando aqui, tá, amados? Aqui nós temos um exemplo de um homem que estava morto e foi ressuscitado. João 11, 39 diz assim: Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Você tem uma pessoa que você deu ela como uma pessoa morta. Ela não serve mais para andar com você, ela não tem mais jeito. É assim, às vezes a gente lava as mãos e não quer mais nem saber. Mas para Jesus, isso é uma questão de fé. Se você tem fé, e você buscar e orar, e você, sabe, continuar buscando de Deus a restauração da família, daquela pessoa, com certeza o Senhor vai atender o seu pedido. E aquela pessoa será ressuscitada. Aquela pessoa vai ressuscitar da vida de morte espiritual que ela está hoje, que ela se encontra hoje, e vai se levantar para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus.
Nós vimos muito isso, testemunhos aqui na frente, eu mesmo sou um deles. E quantos de nós não já testemunhamos aqui, olha, eu tinha uma vida totalmente arrebentada, totalmente largada, né? Saí lá de um poço de lama, e hoje Deus nos deu o privilégio de estar aqui hoje pregando a palavra dele, falando do amor dele. Nós estamos aqui por amor a Deus, pelo que ele tem feito e faz na nossa vida, na vida na nossa família. Olha, a pior morte que se pode se encontrar é uma morte conjugal. Nenhum de nós estamos preparados para esse tipo de morte. Nenhum. Quando a pessoa do nosso lar morre, o nosso lar se torna um cemitério. As refeições não têm gosto, tudo é motivo de tristeza, e a solidão passa a ser a maior companheira que você possa ter naquele momento. Muitas vezes a gente brinca com o diabo. A gente acha que ele não tem poder de destruir a nossa família. A gente deixa isso passar batido. Acha que a gente já orou o suficiente, quando na realidade a gente nem iniciou o que deveria ser feito. Vou contar uma história aqui bem rapidinha, que fala de uma mulher. Certa mulher cansada de viver, sendo humilhada, cheia de problemas financeiros, de desilusões relacionais com o marido e com os filhos, num lar onde tudo parecia um inferno, resolveu fugir daquela situação e abandonou tudo. Juntou algumas roupas e foi embora para outra cidade. Chegando lá, ela encontrou uma senhora que a convidou para tomar um café juntas. Sem dinheiro e com muita fome, ela aceitou. E a senhora começou a lhe falar dos planos de Deus para a família. Então, essa senhora a convidou para ir a uma igreja local. Ela não pensou duas vezes e foi. Lá ela conheceu a Jesus, se batizou e passou a orar por sua família. Logo, ela ficou sabendo que seu marido e seus filhos tinham se arrependido e estavam frequentando uma igreja onde conheceram a Jesus, e todos se batizaram e serviam a Deus cheios de alegria e temor. E que toda a família estava orando por ela. Mas eles estavam de mudança para uma outra cidade, onde o seu marido tinha recebido uma proposta de serviço que iria mudar toda a situação financeira da família. Ela ligou para eles e disse tudo o que tinha acontecido com ela, e que ela estava arrependida e pediu perdão e disse que queria recomeçar tudo. De pronto, todos se alegraram muito e combinaram de se encontrar na saída da cidade com a mudança já no caminhão. E de lá, eles iam seguir para uma nova vida restaurada em Jesus. Muito feliz, a mulher pegou um ônibus de volta para reencontrar a sua família. Mas o diabo sabia disso. E o diabo, sabendo disso, enviou um rapaz alto, muito bonito, educado e com um sorriso atraente para se sentar do lado dela. Ele a cumprimentou e logo começou a lhe dizer que ela era linda e que sempre sonhou em ter uma esposa como ela. Durante esse bate-papo, ele ofereceu o seu casaco, pois fazia muito frio, e ela se sentiu protegida, aquecida e amada. Com muita gentileza, ele lhe ofereceu um suco que trazia em sua mochila, e ela aceitou, e algumas horas depois, ela acordou em um lugar estranho. Aflita, ela procurou por sua bolsa que tinha desaparecido. O rapaz tinha sumido, e ela estava desamparada e sem dinheiro, com fome, desesperada. Ela passa a se prostituir. Conheceu as drogas e entrou em uma depressão profunda. Perdeu tudo que tinha e depois de alguns meses acharam ela morta em uma esquina da cidade. É uma história triste, amados. Mas o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Essa é a função do diabo. Creia no milagre, confie em Deus. Confie que Deus vai restaurar a sua família. Confie que Deus vai restaurar aquela pessoa que você ama. Tenha um coração grato, reconheça a ajuda que você recebeu. De que forma? Retribuindo, falando de Jesus, amando as pessoas incondicionalmente e administre tudo com responsabilidade o que o Senhor lhe confiou.
Sabe, tudo que Deus lhe confiou, administre com responsabilidade. João 10:10. Vamos ficar de pé? Vamos ler juntos. Vamos todos ler juntos? Eu queria que todos lessem essa passagem comigo. Eu vou ler a primeira parte. E vocês leem a segunda. Amém? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mais uma vez. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aleluia. Jesus veio para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. Não deixe se enganar. O diabo vai fazer tudo para destruir a sua família, para destruir a sua casa, para destruir a sua comunhão com Deus. Sabe? Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Baseie-se na palavra de Deus, amado. Busque o conhecimento da palavra de Deus. Busque estar na presença de Deus. Busque estar sob a sua cobertura. Busque os caminhos do Senhor. E com certeza o Senhor vai te surpreender com grandes milagres dentro da sua casa. Amém? Deus abençoe a todos. E que Deus possa continuar fazendo na vida de cada um aqui o que Ele começou. Que Ele possa finalizar conforme a vontade dEle. Deus abençoe. Amém. Vamos fazer uma oração, então, agradecendo a Deus por isso, por esse momento. Deus, que o Senhor possa, Senhor, estar no nosso meio. Que o Senhor possa, Senhor, tornar a Tua palavra mais evidente ainda no nosso coração. Que a gente possa, Senhor, trazer essas verdades que foram ditas aqui, Senhor, para a nossa vida, Senhor. Que a gente possa, Senhor, saber que o diabo, ele vem somente para roubar, matar e destruir. E que isso não seja nenhuma novidade para nós. Mas que nós possamos também, Senhor, lembrar que Jesus veio para que nós possamos ter vida e vida em abundância. E que o diabo não tem poder sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida das pessoas que nós amamos. Ah, Senhor, nós queremos, Senhor, Pai, Te conhecer mais e mais. Queremos ter uma família restaurada no Senhor. Deus, nos capacita, Senhor, nos enche, Senhor, do Teu amor, da Tua proteção, nos dá direção, Senhor, da Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, aprender a lidar com as astutas ciladas de Satanás. Oh Deus, nos livra, Senhor, nos livras das mãos do ladrão, Senhor. Não permita, Senhor, que nós possamos, Senhor, fechar os nossos olhos e as coisas estarem acontecendo debaixo do nosso teto e a gente sem saber. Mas que o Senhor possa, Pai, nos incomodar a ponto, Pai, de saber como está a nossa família, de como estão os nossos filhos, de como está a nossa esposa, de como está o nosso marido, como está passando. O que se passa na casa do meu pai, da minha mãe, o que eu posso fazer para ajudar? Deus, não permita, Senhor, que nós ficamos alheios, Senhor, enquanto o inimigo destrói e nos rouba toda a nossa paz, toda a nossa alegria de te servir, toda a nossa alegria de estar na Tua presença. Oh Deus, que o Senhor possa trabalhar isso, Senhor, durante essa semana, Senhor, em nossas mentes, em nosso coração, Senhor. Oh Pai, nós Te clamamos, Senhor, nessa noite, Senhor. Não permita, Senhor, que o ladrão roube a nossa paz, roube a nossa alegria. Pai, como é bom, Senhor, viver na Tua casa, como é bom, Pai, estar na Tua presença, como é bom, Senhor, estar com a minha família aqui, Senhor, Te louvando e Te engrandecendo. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor tem cuidado de nós. Como é bom saber que o Senhor tem, Pai, levantado pessoas para ministrar a Tua palavra ao nosso coração. Como é bom, Senhor, sentir, Pai, as Tuas mãos, Senhor, a Tua segurança, Pai. Como é bom, Senhor, sentir liberdade em Te adorar, liberdade em Te servir, liberdade para gritar o Teu nome quando nós estamos passando por necessidade, Senhor. Deus, nos ensina a administrar aquilo que o Senhor tem nos confiado. Nos ensina a zelar da nossa família, dos nossos filhos.
Oh, Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos por esse momento, Pai, de aprendizado na tua casa. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Te louvamos, Senhor, por essa palavra. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem, Pai, impedido que o inimigo, Senhor, destrua as nossas famílias. Se nós estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor tem um propósito na vida de cada pessoa aqui presente. E nós que estamos aqui, fomos escolhidos por Ti para ouvir essa palavra, para que nós possamos estar atentos, Senhor, para que nós possamos nos levantar como verdadeiros guerreiros do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e Te agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus. Todos que concordam, digam amém. Glória a Deus.